Quero começar por cumprimentar todos os presentes. Eu chamo-me Ana Dourado, sou médica interna de Patologia Clínica da ULS do Nordeste e é para mim um enorme gosto moderar este episódio do podcast Além do Tu, Pontos de Diagnóstico com a Neurologia. No contexto do acidente vascular cerebral, a elevação da troponina é uma chave frequente, mas nem sempre significa que estamos perante um infarto agudo do miocárdio. Esta sobreposição levanta muitas dúvidas práticas. Quando investigar o coração, quando tratar de medicina coronária, quando assumir um fenómeno neurogénico e, sobretudo, como integrar estes dados na decisão clínica. Para nos ajudar a clarificar estas questões, quando a troponina é de coração, quando é do cérebro e quando é de ambos, temos hoje connosco dois convidados de excelência, o Dr. André Costa, neurologista na ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, e o Dr. Ricardo Ribeiro, patologista clínico na ULS Santo António. Bem-vindos aos dois. Para lançar a discussão, trago um caso clínico realista e muito frequente na prática hospitalar. Trata-se de uma mulher de 78 anos com antecedentes de hipertensão arterial e fibrilação auricular permanente, admitida no serviço de urgência por um AVC isquémico extenso no território da artéria cerebral média direita. À admissão, a doente não apresentava queixas de dor torácica, dispneia ou outros sintomas sugestivos de isquemia miocárdica e, do ponto de vista eletrocardiográfico, mostrava apenas alterações inespecíficas da repolarização, sem critérios diagnósticos de síndrome coronária aguda. No estudo analítico inicial, verificou-se o valor troponina T de elevada sensibilidade de 0,045, 3 vezes o limite superior do normal. Foi realizado controle às 6 horas, documentando-se uma subida adicional de 20%. Coloca-se então a questão central. Estamos perante um infarto agudo miocárdio concomitante, uma lesão miocárdica secundária ao stress neurogénico do AVC ou uma combinação de ambos? Dr. André. Olá a todos. Antes, desde já, dar os parabéns à Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica por esta excelente iniciativa e também agradecer o convite que me foi endereçado e cumprimentar já agora a Ana e também o meu colega aqui do painel de podcast, o Dr. Ricardo. Em primeiro lugar, dizer que as guidelines internacionais recomendam de forma sistemática o doseamento da troponina de alta sensibilidade em todos os doentes que são admitidos, no fundo, por um AVC isquémico agudo. E, efetivamente, sabemos que um em cada dois, ou seja, metade dos doentes com AVC isquémico, vai ter as troponinas elevadas, ou seja, acima do limite superior normal. E ainda cerca de um em cada sete tem mesmo critérios de um infarto agudo miocárdico, portanto, podemos ver que não é uma percentagem desprezível e até significativa, e de facto mais do que aquilo que até poderíamos estar à espera. E, portanto, é relevante dosear a troponina também neste sentido. Em relação ao caso clínico, a senhora não tem dor torácica, não tem alterações do Não. ecocardiograma e, portanto, e os níveis de troponina também não me parecem ser, são 3 vezes, 2, 3 vezes o limite superior do normal. Portanto, considerando que os níveis absolutos não são muito elevados, não existe dor torácica, não existe alterações ou ECG que nos façam pensar em isquemia miocárdica ou síndrome coronário agudo, portanto, e eu diria que o mais provável é estarmos perante uma lesão miocárdica neurogénica, ou seja, não isquémica. Mas claro que num contexto prático, a discussão com a cardiologia poderia ser importante e é muitas vezes fundamental nestes casos. Eventualmente, o cardiograma transtorácico poderia ajudar e pronto, no fundo seria isso. Obviamente que podíamos também ver se existem algumas comorbilidades, nomeadamente a doença renal crónica, que poderia contribuir para este aumento da troponina. Dr. Ricardo, qual é a sua opinião relativamente a esta questão? Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os colegas, o Dr. André e a Dra. Ana, gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer que lesão miocárdica muitas vezes é diferente de infarto. De facto, a troponina é um marcador de lesão miocárdica, mas não de infarto, pelo menos isoladamente. Portanto, a literatura reforça que especificamente e especialmente a troponina de alta sensibilidade detecta elevações muito
reduzidas, muito minor, e que podem ocorrer em múltiplos contextos, e não apenas no infarto agudo do miocárdio. Portanto, neste momento, parece-me importante frisar um ponto, uma mensagem importante, que nem toda a elevação de troponina indica um infarto agudo do miocárdio. Portanto, e tal como já mencionado de alguma forma pelo Dr. André, a lesão miocárdica pode ocorrer em diversos contextos, incluindo patologias neurológicas agudas, como é o caso do AVC, mas sem que haja necessariamente isquemia coronária. Portanto, destaco condições como a disfunção renal, resposta inflamatória sistémica ou lesão neurogénica, por exemplo, após AVC, que são todos fatores não isquémicos miocárdicos que podem contribuir para a elevação da troponina e, portanto, não existindo um infarto por trás. Portanto, entre outras, estas são algumas causas não isquémicas de elevação da troponina. Portanto, é crítico que tenhamos que realçar aqui também a importância do contexto clínico. De facto, a troponina deve ser integrada sempre com a avaliação clínica e com outros exames, como por exemplo o ECG ou o ecocardiograma, sobretudo para evitar diagnósticos errados. Gostaria ainda de acrescentar algo que será relevante e que tem a ver com a questão da cinética e do contexto clínico. Portanto, na cinética da troponina é fundamental observar a sua variação ao longo do tempo. Normalmente é designado como delta, esta variação, e, portanto, é essencial para diferenciar entre lesão aguda e crónica e para distinguir a infarto de outras causas de elevação da troponina. Portanto, aqui a noção de valor absoluto versus variação pode de facto ser um fator útil para ajudar na interpretação e no diagnóstico de níveis basais muito elevados, por exemplo, um valor 5 vezes acima do limite superior do normal, que normalmente estão associados a um infarto tipo 1. No entanto, a subida moderada pode ocorrer em lesão miocárdica secundária, tal como, por exemplo, no caso do AVC. Portanto, neste caso clínico, para além da troponina, deveria ser efetuada uma avaliação individualizada, considerando fatores como função renal, presença de sintomas antecedentes e o contexto do evento neurológico. É efetivamente muito pertinente, exatamente. Perante, então, uma doente que chega à urgência com este valor de troponina, a grande dúvida clínica é: esta elevação deve ou não atrasar a terapêutica, fase aguda, neste caso, do AVC? Bem, Dr. André? como nós sabemos, efetivamente as terapêuticas de fase aguda do AVC, trombólise e trombectomia, são terapêuticas que têm o potencial de melhorar o prognóstico dos doentes. E, portanto, também sabemos que aquele chavão de tempo é cérebro e tempo é miocárdio, de facto, quanto mais cedo forem administradas, mais provável é efetivamente termos um bom resultado clínico funcional. E, portanto, essa é uma resposta relativamente fácil, que é nunca deve atrasar. Nunca, na medicina, nem sempre, nem nunca, não é? Costuma-se dizer, mas, regra geral, o valor de troponina por si só, ou seja, isoladamente, não deverá atrasar nenhum tratamento de fase aguda. A verdade é que, bem, se tivermos um valor de troponina elevado, claro que isso nos deve chamar a atenção para algumas questões, nomeadamente clínicas, ou seja, mais uma vez, rever se existe um contexto clínico, além do AVC, que sabemos que poderá elevar o valor das saporinas, que poderá estar enquadrado no síndrome coronário agudo, porque o que as guidelines da ESO, da Sociedade Europeia do AVC, nos dizem em relação à trombólise, por exemplo, é que esta está contraindicada nos doentes que nos últimos 7 dias tiveram um infarto agudo do miocárdio com super desnivelamento do segmento ST. Porque, eventualmente, em algumas séries de casos verificou-se que poderia haver ruptura miocárdica e tamponamento cardíaco, ou seja, complicações graves e que poderiam, obviamente, ter implicações no prognóstico e mesmo na mortalidade. Portanto, nesse contexto é importante ver o valor de troponina, mas por si só não deve atrasar. Se não houver
Outro dado, mais uma vez, na clínica ou noutro exame complementar que nos diga que o doente está a ter um infarto agudo do miocárdio, obviamente um infarto com superdesnivelamento do segmento ST se vê logo no eletrocardiograma, mas, portanto, se tiver um infarto com superdesnivelamento do segmento ST no ECG nos últimos 7 dias, de facto está contraindicada a trombólise. Exatamente. Aproveito para introduzir uma outra questão. Em que situações clínicas a elevação da troponina tende a gerar mais confusão no concerne ao diagnóstico? Bem, no AVC isquémico, de facto, que é sem dúvida a patologia mais frequente, a situação neurológica que mais frequentemente nos deparamos com a elevação das troponinas. E, eventualmente, outras, por exemplo, na hemorragia, no AVC hemorrágico, na hemorragia intracerebral, ou mesmo na hemorragia subaracnoideia, nós sabemos que pode existir elevação das troponinas. Aliás, na hemorragia subaracnoideia até podem e aparecem muitas vezes alterações no eletrocardiogramas que são causadas por este evento central, não é? Por este stress, por este evento stressor, não é? Que é um AVC, seja isquémico, seja hemorrágico, mas neste caso o hemorrágico. Eventualmente também em crises epiléticas, crises convulsivas também aumentam o nível, sabemos que pode aumentar o nível de troponinas, mas efetivamente é a doença vascular cerebral, a situação clínica neurológica com que mais frequentemente nos paramos com a elevação das troponinas, sem dúvida. Já agora, Dr. Ricardo, na sua experiência, qual é o erro mais comum na interpretação da troponina? Bom, para além de uma situação compatível com a hemólise na amostra, que também interfere no valor da troponina, o erro mais frequente, na realidade, e crítico, é assumir que a elevação da troponina significa exclusivamente infarto agudo do miocárdio. De facto, essa interpretação simplista pode levar a diagnósticos errados e acaba por atrasar ou impedir tratamentos importantes, tal como foi mencionado aqui pelo colega, pelo Dr. André, sobretudo em doentes com AVC. De facto, a hemólise aumenta ou diminui o valor, que eu por acaso não tinha, A hemólise não está sei, associada a uma diminuição do do valor da troponina. valor. Ok, muito bem. É que nós sabemos, a hemólise muitas vezes vem na questão vem nos ionogramas, no potássio e nas transaminases, mas de facto na troponina não tinha conhecimento. É sempre importante sabermos isso também eh, ser dito e referido. Muito bem. Exatamente. Mas certamente que haverá situações em que repetir a troponina é útil, certo, Dr. Ricardo? Certo. Repetir a troponina é útil para confirmar ou excluir a infarto agudo do miocárdio, portanto, avaliando também o delta, para diferenciar entre lesão miocárdica aguda e crónica. De facto, há protocolos internacionais que recomendam um doseamento da troponina na admissão e depois repetir 1 e 3 horas após, portanto, avaliando esta dinâmica dos valores. Por outro lado, é útil para reduzir falsos negativos em apresentações precoces, porque de facto, à partida, podem não estar imediatamente elevados após o início de sintomas, e portanto esta repetição em intervalos regulares poderá ajudar a identificar elevações tardias. Uma outra situação é diferenciar a lesão aguda de crónica, portanto esta repetição é útil para distinguir elevações transitórias, como por exemplo associadas ao exercício, insuficiência renal, AVC também, de lesão miocárdica aguda. Portanto, valores estáveis sugerem uma lesão crónica ou secundária e variações significativas sugerem um evento agudo. Por outro lado, temos ainda monitorização da evolução clínica e complicações, portanto, isto sobretudo em doentes já com risco elevado e doença cardíaca diagnosticada, portanto, também irá permitir monitorizar complicações precoces, reinfarto ou progressão da doença. Neste contexto é importante estratificar o risco, sobretudo em situações críticas. E no contexto da AVC, repetir a troponina pode ser útil para excluir o infarto concomitante, portanto, tal aumento 5 vezes acima do limite superior, ou sintomas sugestivos de isquemia miocárdica. Portanto, esta repetição em um contexto de estudo de cinética da troponina auxilia
bastante na estratificação do risco e também dá indicação relativamente ao prognóstico. Dr. Ricardo, na sua instituição hospitalar, tem algum protocolo da troponina portanto, quando se deve repetir, mesmo a troponina no contexto do AVC, se por acaso, já agora, se tenham conhecimento, se existe alguma, quando estão a dosear no contexto do AVC, se existe alguma sugestão ao clínico a avisar que pode haver alterações no AVC? Não sei se só por curiosidade. Neste Se, momento, não temos esse protocolo, esse procedimento É mais no contexto do infarto agudo, acredito. Mas, sim, exatamente. Mas, na realidade, eu julgo que é algo muito premente, muito relevante a ser implementado, sobretudo pela quantidade e qualidade de evidência que neste momento parece-me já estar gerada e que, de certeza, que vai merecer um cuidado especial pela parte da medicina laboratorial para, de uma forma mais adequada, conseguir responder às necessidades e neste caso especificamente, poder ajudar e contribuir para um melhor diagnóstico e também ter impacto no prognóstico destes doentes com AVC e que poderão ou não concomitantemente ter por trás um evento cardíaco. Portanto, julgo que sim. E já agora, Dr. André, gostaria de atribuir no seu hospital Sim. Como é que está a funcionar na realidade esta situação, se já existe algum protocolo também de intervenção em colaboração com o laboratório. Pois nós, de facto, obrigado pela questão. Bem, nós não temos, nós quando recebemos alguém, uma via verde da AVC, por acaso não temos, por exemplo, quando abrimos a página, o sistema para pedir o estudo laboratorial, não temos nenhum protocolo que automaticamente seleciona as análises todas. Portanto, ou seja, dizer que quando queremos pedir a troponina, temos mesmo que clicar na troponina, que isso não sai automaticamente. Mas, de facto, já vimos que as guidelines o recomendam e, portanto, é essencial e todos os meus colegas a solicitam por isso. Dando seguimento um bocadinho ao que tem vindo a discutir, agora mais no final, vou pedir a cada um de vocês que se coloque por um momento no lugar do outro. Primeiro ao Dr. André, se fosse patologista clínico, perante este caso, como interpretaria esta troponina e que mensagem passaria à equipa assistencial? E depois ao Dr. Ricardo, se fosse neurologista no serviço de urgência, como integraria este valor de troponina numa decisão terapêutica integrada do AVC? Bem, eu, como patologista clínico, bem, eu tentaria não interpretar, mas pelo menos ajudar a que o clínico interpretasse, não é? No fundo teria dar todas as informações possíveis para que depois a interpretação fosse o mais adequada possível e ajudasse o clínico a interpretar. Claro que também podia interpretar, obviamente, mas normalmente a decisão final da interpretação cabe ao clínico. Bem, no fundo, tentar recolher as informações, o maior número de informações para ajudar o clínico na interpretação. Era isso que eu como patologista, tentaria neste caso em concreto, sim. Muito bem, Se o Dr. Ricardo concorda. claro que sim, perfeitamente. E eu como, apesar de pensar como patologista num contexto em que estaria no papel do neurologista, na realidade essa era uma questão importante. Iria escrever claramente a indicação clínica no pedido, na requisição do estudo analítico. Exatamente, isso é Exato. justamente crucial, é muito importante também para podermos Sem ajudar. dúvida, sem dúvida. Nem é preciso estar a escrever muita coisa, não é? Exatamente, Uma coisa, exatamente. uma coisa Mas simples. pensando como neurologista, eu diria que, e mais uma vez, troponina elevada não é igual a infarto, portanto, perante os valores de troponina, e neste contexto específico, avaliar o valor da troponina integrada num contexto clínico e incluindo a ponderação sobre a necessidade do estudo da sua cinética para o diagnóstico diferencial. Muito importante seria tentar manter sempre contacto com outras especialidades, portanto, neste contexto específico seria muito importante partilhar e discutir o caso com os colegas da cardiologia, solicitar ao patologista
a orientação da investigação de causas não isquémicas para também ajudar a evitar decisões precipitadas. Portanto, tudo isto para esclarecer, de facto, a etiologia deste contexto. Preocupava-me ainda com adicionar, isso é uma questão que é uma questão de fundo, eu julgo que precisamos, de facto, de marcadores mais específicos da AVC para podermos adicionar aqui ao valor da troponina no contexto da doença coronária aguda e, portanto, julgo que o ideal, e como neurologista seria muito mais valioso para mim, ter de facto um score combinado com bons marcadores de patologia cardíaca e bons marcadores de patologia associada com AVC. As troponinas, ia dizer, peço desculpa interromper, são de alta sensibilidade, não alta especificidade, não é? Portanto, normalmente é difícil ter as duas coisas. Normalmente temos que ter temos uma em detrimento da outra, ou seja, temos sempre, temos poucos, neste caso, temos poucos falsos negativos, mas podemos ter alguns falsos positivos no contexto do infarto, não é? Que é o caso, que é a patologia para a qual foram desenvolvidas este marcador, exatamente. É bem verdade. Mas então, afinal, por que a troponina sobe no AVC? A troponina, em primeiro lugar, dizer que a troponina sobe com mais frequência nos AVCs do lado direito, do hemisfério direito. Ou seja, isso até, o lado em que ocorre o AVC até também podia ser uma ajuda para interpretarmos o valor da troponina, já que falámos aqui em scores combinantes, etc. Mas, de facto, a elevação das troponinas num contexto de um acidente vascular cerebral é mais comum quando este acomete o hemisfério direito e, sobretudo, uma parte do cérebro que se chama a ínsula e sobretudo, quando a lesão também é maior, né? Em lesões pequenas é menos frequente, mas em AVCs mais tensos e que acometem a ínsula do lado direito, que no fundo a ínsula é o que controla, a região que está envolvida no controle do sistema autónomo, o sistema nervoso autónomo da função cardíaca, em resposta a um stress físico ou emocional, neste caso um stress físico, que é claramente um AVC. E quando ocorre este stress físico, este AVC, geralmente, em termos fisiopatológicos, vão ocorrer duas respostas distintas, mas concomitantes, que é a resposta inflamatória, neuroinflamatória, podendo assim chamar, em que existe libertação de citocinas inflamatórias e, por outro lado, também ocorre uma resposta que é mais disautonómica, em que há um desequilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático, e, portanto, há a libertação de catecolaminas. E é, no fundo, a libertação destas duas substâncias, as catecolaminas por um lado e as citocinas por um outro, que vão mediar a lesão miocárdica, e essa lesão miocárdica, obviamente, estará na gênese depois da elevação das troponinas. No fundo, é isso que acontece quando num AVC. Assim, em termos muito gerais e simples, é isto. Qual a sua opinião a respeito, Dr. Ricardo? Eu gostaria apenas de acrescentar, de facto, que esta elevação da troponina pode refletir uma gravidade sistémica, portanto, no contexto da AVC, de facto, reflete não apenas lesão cardíaca, mas também a gravidade sistémica do evento neurológico. Alguns estudos têm mostrado que níveis elevados de troponina em doentes com AVC estão associados a maior mortalidade e pior prognóstico funcional, independentemente da presença de infarto agudo do miocárdio. É interessante porque um dos maiores estudos efetuados e que teve um contributo muito relevante para a atualidade do conhecimento nesta área, portanto, o estudo TRELAS, e especificamente um estudo do TRELAS com base em análise de angiografia, um estudo com mais de 2.000 participantes, foi avaliada a interpretação do aumento de troponina no AVC. É interessante porque acabou por haver uma sugestão de designar como Stroke Heart Syndrome. Portanto, aqui ficou demonstrado que a elevação da troponina era mais do que uma oclusão coronária aguda, isso porque foi feito a angiografia a estes doentes com AVC, e sugerindo, portanto, uma interpretação neurocardíaca e não apenas coronária,
para este aumento de troponina no AVC, portanto, sobretudo mediada, e tal como o Dr. André mencionou, por mediadores da atividade, portanto, desta patologia ao nível cerebral, com repercussão cardíaca. Já vimos, portanto, que Também- na fase aguda é extremamente importante dosear a troponina de forma sistemática. Mas e se não existir elevação na fase aguda? O que é que vamos fazer, Dr. André? Muito bem. Eu só queria dizer, em relação, não esquecer que de facto a doença aterosclerótica, não é? Que acomete o AVC também é frequente acometer o coração, não é? E portanto também é muito frequente podemos ter estas alterações no coração. E esta designação do síndrome cérebro-coração acho que é muito interessante, porque lá está, eu acho que ainda não referi, mas cerca de 25 a 30% dos AVCs isquémicos são cardioembólicos, portanto, têm fonte cardioembólica, e portanto é sempre isso. O coração no AVC é indissociável do cérebro, e temos que sempre ir à procura no coração quando temos alguma patologia cerebral. Só queria dar esta chega, digamos assim, este acrescento. Mas em relação à questão que foi, portanto, se não estiver elevada na fase aguda, é isso? Ana, Exatamente, sim. bem, pronto, na fase aguda já vimos que sim. Caso não exista a elevação da fase aguda, e lá está, se não existir clínica, se não termos nenhumas alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia do miocárdio, eu julgo que não faz sentido solicitar. Já agora, Dr. Ricardo, a elevação da troponina no AVC tem valor prognóstico? Há uma associação que está bem estabelecida, com vários estudos a demonstrar o valor e a robustez dessa associação, com maior mortalidade e com pior outcome funcional. Portanto, aqui existe também já um estudo de meta-análise bastante robusto a demonstrar esta associação. Portanto, no fundo, esta associação mostra que a elevação de troponina é preditora de mortalidade intra-hospitalar e a longo prazo, mesmo após ajuste para a idade e gravidade do AVC ou comorbilidades cardíacas. Está ainda correlacionada com o pior prognóstico funcional após o AVC, portanto, incluindo maior probabilidade de dependência e incapacidade nas escalas de avaliação funcional. Nesta fase, acho que todos concordamos que a comunicação entre especialidades é fundamental para evitar erros, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Ela diminui a probabilidade de acontecerem erros, ou até dizendo de outra forma, aumenta a probabilidade de nós tomarmos decisões mais acertadas, sempre em benefício e em prol dos doentes, mas isso acho que é transversal a todas as especialidades e à prática da medicina, à boa prática da medicina no geral, quer entre médicos quer entre todos os profissionais de saúde, sem dúvida. Sim, sim. Exatamente, perfeitamente de É, acordo. E de acordo, porque de facto a comunicação entre especialidades é fundamental para evitar erros e garantir decisões clínicas seguras, promovendo uma abordagem focada no doente. Na exatamente. verdade, só assim é que a saúde funciona, não É, é? Voltando ao nosso caso, não se verificou qualquer evolução eletrocardiográfica sugestiva de isquemia, e o ecocardiograma revelou apenas uma disfunção ventricular transitória sem critérios de infarto tipo 1. A elevação da troponina foi assim interpretada como a expressão de uma lesão miocárdica neurogénica associada a um AVC isquémico extenso, o que reforça a importância de integrar o contexto clínico e neurológico, como temos vindo a falar, na interpretação dos biomarcadores cardíacos. Para fechar, gostava de vos pedir uma mensagem final. em relação a este caso, porque pronto, estávamos perante uma lesão miocárdica neurogénica, portanto, em contexto do AVC, e com uma via de disfunção ventricular transitória, até provavelmente estaríamos na presença de um síndrome de Takotsubo, que é até relativamente comum nestes contextos. E portanto, isso comprovado, não sei se fez a angiografia coronária, mas tendo em conta que a disfunção ventricular foi transitória, diria que será uma possibilidade. Relativamente às mensagens finais, bem, o que eu queria
sem querer repetir muito, mas acho que é importante sempre realçar alguns pontos. Eu realçaria e salientava aqui alguns pontos que são o doseamento da troponina está indicado de forma sistemática no AVC isquémico agudo. Portanto, isso é ponto consensual e todas as guidelines referem. É comum, temos que ter todos os clínicos que abordam este tipo de patologia na urgência devem saber e devem estar cientes que é comum esta a troponina estar elevada nestes contextos clínicos e, portanto, é importante ou é fundamental que a saibamos interpretar. Não é? Quando solicitamos, temos que estar preparados para qualquer que seja o resultado, não é? Para sabermos o que fazer com ele, no fundo. E, claro, pronto, dizer que também a sua correta interpretação dependerá, ou pelo menos dependerá em parte de uma comunicação interpares eficaz, inclusive neste caso com a cardiologia, mas também com a patologia clínica, como já referi, que nos pode dar uma ajuda muito importante sobre em como interpretar e na valorização e na integração deste biomarcador que é muito conhecido e acho que talvez seja, não sei se o Dr. Ricardo tem a sensação, talvez seja dos biomarcadores mais solicitados na urgência, Sem eventualmente. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou perfeitamente de acordo com as mensagens, com as ideias-chave que o Dr. André mencionou. Gostaria só apenas de repisar que a medição da troponina de alta sensibilidade está recomendada em doentes com AVC isquémico agudo e, portanto, é frequente encontrar troponina elevada em doentes com AVC, mas nem toda a elevação significa um infarto agudo do miocárdio e, portanto, aqui o segredo, mais uma vez, e repisando o que disse o Dr. André, a correta interpretação, portanto, depende de uma avaliação clínica integrada. E aqui a comunicação interespecialidades é, de facto, fundamental. Não podia estar mais de acordo. E porque, na verdade, no diagnóstico moderno, as pontes entre as especialidades são tão importantes como os próprios exames. Foi um enorme gosto participar nesta iniciativa. Agradeço aos palestrantes pela excelente partilha e à Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica pela organização exemplar e pela promoção desta atividade. Um agradecimento também muito especial a todos os nossos ouvintes. Muito bem, só a dizer obrigado Ana, obrigado ao Dr. Ricardo por esta partilha, não é? Espero que isto que tenha sido útil aos nossos ouvintes e que tenhamos sido também esclarecedores, tendo em conta este contexto, este tema que acho que é muito, muito importante e obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito bem, gostaria também Obrigado de a todos. cumprimentar os colegas de painel, de moderação e, de facto, agradecer a oportunidade para ter participado neste podcast. Foi um gosto. Muito obrigado.